E ele é todo o embasamento de culto? Sim, aqui é o alicerce. Nós temos dois textos que tratam do culto público. Um em 1 Timóteo, outro em 1 Coríntios. Ambos citam o Éden. Ambos citam as bases da fé. Então, para que nós possamos ter confiança, certeza, argumentação para o que cremos, estamos estudando o embasamento. Deus criou o homem e estabeleceu uma missão para esse homem. Deus criou a mulher para ser auxiliadora desse homem na missão. Por isso que eu coloquei nesse quadro aqui, missão do marido, submissão da esposa. Submissão. Submissa, na mesma missão. E qual é a missão que foi dada? Refletir a imagem de Deus. Nós vimos isso na última exposição. Hoje nós vamos ver a questão de reproduzir a imagem de Deus. E é muito importante nós compreendermos, parece uma questão muito básica, mas não é. Porque a maior parte dos erros de entendimento bíblico, principalmente de coisas do Novo Testamento, está na falta de entendimento de Gênesis 2. Cita Gênesis 2 também. Nós vamos ver isso no decorrer. Nós tenhamos fé. Aquela fé que agrada a Deus, que tem certeza e convicção. Essa é a fé que agrada a Deus. Então, vamos começar a trabalhar Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, marido e mulher, e lhes disse, para nós compreendermos isso, vai no 26 e 27, senão vai ficar vago o entendimento. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Notem que aqui ele está falando do primeiro casal. Mas isso, Adão e Eva. 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É só até aqui que nós vamos hoje. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós precisamos observar que essa ordem, ela se repete nas Escrituras novamente. Deus criou, a humanidade se corrompeu, Deus destruiu essa humanidade com um dilúvio e teve início novamente a vida na terra através de Noé e sua família. Muito bem, capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Por que ele não disse para repetir a imagem? Representar a imagem de Deus. Ele só fala isso. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Porque alguma coisa muito séria aconteceu.
entrou o pecado no mundo. Com o pecado entrou a morte. Então, o homem não está em sua natureza refletir a imagem de Deus. Este homem natural precisa ser transformado num novo homem para poder refletir a imagem de Deus. Mas não foi assim originalmente. Refletindo a imagem de Deus. Mas entrou o pecado. E com suas consequências. E a consequência foi que o homem natural, o homem morto espiritualmente, não tem como refletir a imagem de Deus. Não tem como representar Deus neste mundo. Que seria a continuidade do versículo que nós lemos lá. Sujeitai-a, governai sobre essa terra. Por quê? Porque o governo desse mundo foi entregue a Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. É o Deus desse século. Por isso o texto começa dessa maneira: de fecundos multiplicai-vos, enchei a terra. Então, o homem não tem mais a capacidade de fazer corretamente, uma vez que caiu em pecado. Romanos capítulo 8, versículo 20. Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O homem se tornou pecador. A terra está sujeita à vaidade. Para quê? Para que o homem, em sua condição pecaminosa, pudesse reter domínio sobre a criação. Pois quando entrou o pecado, ele perdeu o domínio. Então ele necessita trazer isso de volta. E com isso ele arrastou a natureza inteira. Já paramos para pensar, se a natureza hoje é bela, o quão bela ela era antes do pecado. Porque ele arrastou a natureza junto consigo. É interessante os muitos esforços ecológicos de defesa da natureza, só que o pessoal esquece de uma coisa: na tribulação vai queimar tudo. A água vai virar sangue. E a natureza vai se queimar. Quase toda. Então, tudo isso é consequência do pecado do homem e do clímax que atinge na tribulação. Por isso, o reino milenar, ele não se limita a Jesus estar reinando simplesmente sentado no trono de Davi. Mas a Jesus realizar aquilo que Adão não fez. O que Adão não fez? Ele não refletiu, reproduziu e representou a imagem de Deus aqui nesse mundo. Ele não desenvolveu todo o potencial glorificador do Senhor nesse mundo. Ele pôs tudo a perder. Por isso lá, na palavra de Deus, fala do segundo Adão. Jesus. Porque ele vai realizar aquilo que Adão não realizou. Desenvolver todo o potencial glorificador desse mundo no reino terreno messiânico, na segunda vinda. Muito bem. Então, quando que vai acontecer isso? Quando que vai iniciar esse processo de restauração desse planeta? Romanos capítulo 8, versículo 23. 23. E não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ela quem? A terra. Quando nós recebermos a redenção do nosso corpo, vai iniciar um processo de restauração do planeta, da natureza, dos animais, como foi no princípio. Percebam só, eu estou querendo que vocês enxerguem a dimensão dos acontecimentos que ocorreram lá atrás, o desastre, e existe uma missão para o novo homem. A missão continua. Nas trevas, jaz no maligno. Mas nós somos cidadãos dos céus e devemos viver como cidadãos dos céus aqui na terra. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitaste peça. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. De quem o texto está falando? A primeira leitura a gente pensa que é de Jesus, não é? Mas não é. Esse texto está falando do homem. Não está falando de Jesus. Está falando do homem. A quem foi dado domínio sobre a criação. Seus pés do homem e ao homem. A ele, o homem. Isso que eu... Salmo, capítulo 8, versículo 6. Salmo 6. Deu aí? Aí. Desce. Do homem. Ué, mas não é Satanás? É governo, ele é o príncipe deste mundo. Mas o homem ainda tem domínio. E tem uma missão nesse domínio. Desse-lhe domínio sobre as obras da tua mão. O plano original de Deus para o homem qual é? Refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus neste mundo. Mas isso só é possível ser retomado com um novo homem. Aqui está falando do novo homem, não está falando do homem caído, está falando do homem nascido de novo. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. No sentido, despojeis do velho homem, e segundo a consciência, meus irmãos, que trata o passado. Eu e você fizemos quando entregamos nossa vida a Deus. O que nós temos que fazer? Despojar do velho homem. Tirar da nossa vida o velho homem. Versículo 23. Do vosso entendimento. Esse renovar exige o quê? Mentes transformadas pela palavra de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos. Nas épocas onde existem 1h30 de cantoria na igreja e 15 minutos de uma palavra superficial, como que as pessoas vão ter mente transformada? Como que as pessoas vão ter mentes transformadas
Eu vi uma vez, quando eu era criança, olha só, quando é criança você lembra das coisas, hein? Eu estava no culto, e o pastor deu um exemplo. Ficou na minha cabeça o exemplo que ele deu. Ele pegou a lista dos membros da igreja, eu falei, eu vou visitar todos que têm estado ausente, tem faltado, o que está acontecendo? E ele foi visitar uma senhora, membro da igreja há muito tempo. Chegou lá, ô irmã, tal, o que está acontecendo? Não tenho visto a senhora na igreja, tal. Poderíamos ler um texto? E sabe que pastor tem uma tática. Entrar na casa do crente sem a Bíblia. Não é como? Sem. Por quê? Daí pede para o crente pegar a Bíblia dele. Você pode pegar a Bíblia? Pega. Daí volta a senhora toda contente. Pastor, que bênção! Encontrei o óculos junto com a Bíblia que eu tinha perdido, não achava mais. É isso. Esses são os tipos de crente. Bíblia empoeirada, sem compromissos, sem prioridades. Não existe missão. Só que este homem precisa de uma renovação de entendimento, uma transformação da mente. 24. E vos revistais do novo homem. Viva essa nova vida. Deus, nascido de novo, em justiça e retidão procedentes da verdade. Jesus disse, a minha palavra é verdade. A fonte está aqui. Mas quando a pessoa não busca a fonte, ela quer agradar a Deus do jeito dela, não do jeito de Deus. E do jeito dela é o jeito que ela se agrada. E não Deus se agrada. E essa é a questão que está em jogo aqui. Adão, ele deixou de realizar o papel dele, de glorificar a Deus. Mas quando do reino terreno, milenar, Deus possibilitou ao homem o domínio futuro sobre toda essa terra, esse mundo. Como? Quando Deus, na pessoa do Filho, se fez homem. E como Filho do homem, se assenta no trono em Jerusalém, como o segundo Adão, e realiza todo o clímax glorificador deste mundo para a adoração do Pai. Ele próprio, o Verbo encarnado, na glória reinará. O interessante é que as doutrinas amilistas, elas colocam Jesus sentado no trono no céu e de lá reinando em nosso coração. Puxa, e as promessas do mundo renovado? E as promessas do trono de Davi? E as promessas do território da Palestina? E as promessas... Estão percebendo? Como doutrina é importante? Porque isso torna uma expectativa correta daquilo. E uma expectativa correta de como devemos viver e crer aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus 2, 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. A obra de Cristo, né? Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Olha só, Jesus se fez homem, e em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
Meus irmãos, o que está dizendo aqui na prática? O fato dele ter sido homem, sumo sacerdote no tabernáculo celestial, aonde ele entra no Santo dos Santos com seu próprio sangue, nos conduzindo até a presença do trono da glória do Pai. 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Como homem, ele conhece como que o homem vive, as lutas dos homens, e ele é capaz do quê? De socorrer. Segundo aspecto, vimos o primeiro aspecto aqui, o desenvolvimento dos acontecimentos. Agora vamos ver a questão da missão familiar. Uma vez que o homem perdeu esse novo homem tem que viver de acordo com o que Deus deseja dele. Deuteronômio 6, verso 5. E aonde deve começar isso? Como que começou lá no Éden? Um casal. E esse casal recebeu ordens para conduzir suas famílias. Multiplicai-vos, enchei a terra. Meus irmãos, prestem só atenção numa coisa. Se Adão tivesse feito o papel dele, gerasse filhos, os seus filhos gerassem filhos, eles fossem se espalhando e refletindo, produzindo e representando a imagem de Deus nesse mundo, esse papel original. Mas não foi isso que aconteceu. Mas o novo homem, aquele que crê em Jesus, o nascido de novo, ele tem um papel. Tem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E reproduzir isso aonde? Versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Começa com a pessoa. 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te ou levantar-te. Opa, aonde tem que começar a reprodução física? Em casa. A reprodução espiritual? Em casa. Vocês perceberam que as virtudes que são necessárias para um líder espiritual numa igreja são o quê? As virtudes na criação dos filhos são ali. E lá o texto fala que se ele não sabe governar, não vai governar a casa de Deus. Essa questão. A missão continua. É necessário refletir e reproduzir a imagem de Deus. Que o louvor. Como assim? É singular. Isso torna impraticável qualquer Deus com letra minúscula. Ídolo. Porque compromisso todo de amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O interessante é que quando Jesus foi questionado qual é o principal de todos os mandamentos, acrescentou um item: de todo o teu. Versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles,
vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Olha que pergunta que ele faz. Senhor, de todos os mandamentos, qual que é o principal? 29. Respondeu Jesus. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O versículo 4 que nós acabamos de ler. Ele é único. Não tem outro. Não tem outra razão. Esse é o principal. E nós precisamos ter o quê? Entendimento quanto a isso. Ué, mas espera um pouco, vamos ver isso. Versículo 29. Respondeu Jesus, esse é o principal, de 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que mudou nesse versículo? Entrou a palavra entendimento. Isso faz com que nós vamos precisar de entendimento. A começar em casa. A continuar aqui. A missão da igreja é edificar, levar o crente à maturidade, a ter entendimento. Essa é a questão que está em jogo. Para poder reproduzir. Senão, o que vai acontecer? O que nós temos visto. Você quer conhecer o crescimento de uma família? Vai na casa deles. Ali você vai ver. Ali você vai ver se existe respeito, se existe amor, se existe disciplina, se existe entendimento dessas coisas na prática. Só que ele cita um segundo mandamento, 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Note, o principal, amar a Deus. Ele é o único Senhor. O próximo, amar o próximo. Produzir. Como assim? Meus irmãos, se o nosso papel é refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus nesse mundo tenebroso, a grande pergunta é: como eu estou desenvolvendo, como que eu estou praticando isso na minha vida? Essa é a questão. Versículo 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Ele gostou da resposta de Jesus. E com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele. Ele está se referindo ao Shema, versículo 4. 33. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Excede os holocaustos e sacrifícios. Aí vem ensinamentos de internet que está me esgotando determinados ensinos. Porque fala, olha, o importante é o interior, não o exterior. O importante não são holocaustos e sacrifícios. Por isso está desigrejado aí.
O que ele está falando? Que o importante é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a força. Para o próximo, levando Jesus a Ele. Agora eu pergunto, e o contrário? Quando a pessoa não faz isso e ia lá no tabernáculo levar holocaustos e sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios eram importantes se a pessoa não vivia? Não. Deus não está se importando. Ele não precisa de sacrifício animal para ele. Agora, transportando esse comportamento para os nossos dias, nós devemos viver isso que está falando aqui, para que quando estivermos aqui no culto, cultuemos a Deus e não sejamos apenas religiosos. O problema é que esse ensinamento desvirtuando o quê? Minhas irmãs, o que significa esse véu em suas cabeças? Autoridade do esposo, autoridade do pai, autoridade de Deus, autoridade... Espera um pouco. Só que o que eu tenho escutado na internet, o que tem sido? Não, Deus não está preocupado com o que é exterior. Lucas. Ele está preocupado com o interior. O que é isso? Gente, ele está preocupado, sim, senão não tinha ordem para o culto, como tinha ordem para o tabernáculo, para os sacrifícios. Só que ele não quer que a pessoa vá fazer isso para adorar ele, não vivendo aquilo, não crendo naquilo. Então, o véu nada significa se eu não viver a fé que eu tenho. Agora, se eu digo viver uma fé, mas eu não uso, você acha que Deus deu alguma ordem que ele não queria mais holocausto e sacrifícios? Não. Não existe tal ordem. Não existe nenhuma ordem para nós deixarmos de cultuar a Ele no culto público, que é o que nós vamos ver em detalhes. Só que as pessoas pegam nesse detalhe do interior e do exterior e falam, tá vendo? O que importa é o interior. Exterior não importa, não vale nada esse exterior. Opa! Ali o exterior também, os dois juntos. Os dois estão juntos. O que nós não podemos é ficar atrás de ensinamentos não bíblicos, que não têm base, sustentação na Bíblia. Não podemos. Por isso que eu estou fazendo a sequência para deixar muito claro. Muito claro. E como que amarás o teu próximo como a ti mesmo? Uma vez que a expansão da fé ida pela morte espiritual, prioridade, falta de obediência, isso nos conduz à última ordem que Jesus deu. Versículo 16. Que fala para produzirmos filhos espirituais. Note, nós temos que produzir filhos espirituais primeiro em casa e produzir filhos espirituais o próximo. Seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte, os 11, eu falei 12, né? Para os discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Lá vão os 11. Tem algo importante para Jesus falar. Ele não ia fazer uma convocação à toa. Versículo. E o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha o que é o ser humano. Estamos falando dos 11. Não estamos falando de qualquer um. Estamos falando dos 11. Adoraram,
Mas alguns dos 11 duvidaram. Então, quando eu trago uma crítica dessa, meus irmãos, é uma crítica que atingiu os apóstolos. A fé é confiança, não pode existir dúvida. Mas teve dúvida ali. Teve dúvida. E eu pergunto, se esses primeiros discípulos, os apóstolos, já tinham essa situação, a pergunta é, que tipo de discípulo você é? Dos que adoram ou dos que duvidam? Esse é o ponto. Nós não podemos estar aqui por mera religiosidade. Temos que estar aqui por fé. E essa questão que está sendo levantada, é tudo que está conduzindo, eu estou querendo mostrar para os irmãos, a base, a essência começa lá quando criou o homem. E isso vem sendo renovado, exortado, sendo afrontado por Deus nas Escrituras. Não para ali. Para nós entendermos essa situação, nós precisamos ver quais são os elementos envolvidos. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês perceberam que nós... E isso é uma realidade hoje? Sim. Eu estou vivendo essa realidade? De que autoridade ele está falando? Efésios, capítulo 1, versículo 19. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A grandeza do poder de Deus para quem? Os que creem, o homem, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, a eficácia da força do seu poder. Quando? 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que poder que ele está falando? Aquele que ressuscitou Jesus. Aquele que deu um corpo glorificado para Jesus. Aquele que fez Jesus ser elevado aos céus e o colocou à destra lá nos céus. É desse poder que ele está falando. Foi esse poder que foi derramado sobre nós quando nós cremos, para sermos transformados numa nova criatura. 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que é principado, potestade, poder, domínio? Entidades espirituais, gente. Coloca 10, só para o pessoal ver a conexão. 3:10 de Efésios. E pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Opa! O que tem através da igreja? A multiforme sabedoria de Deus. Para quem? Só para os homens? Não. Se torne conhecida agora dos principados potestades nos lugares celestiais. Os anjos. Por que os anjos são testemunhas de como está seguindo esse culto? Porque eles também estão aprendendo.
Voltando lá no nosso texto, capítulo 1, versículo, acho que é 19 agora, né? Vamos ver se é isso. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia for seu poder, 20. Que ressuscitou Jesus, 21. E que se manifesta a todo o principado, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse poder que ressuscitou Jesus, que transformou as nossas vidas da morte para a vida, Ele deu para a igreja, está em nossas mãos. Só que se nós não produzirmos, não vivermos, não refletirmos, vamos fazer um exercício rápido aqui. Quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Quantas nasceram de novo? Vamos, se você não está encontrando uma pessoa, desde que você creu em Jesus, quantas pessoas você levou a Jesus desde que você creu até hoje? Estão percebendo? Agora, se nós não produzimos, é porque não estamos tendo autoridade e poder? Toda autoridade me foi dada, Jesus falou. Estarei convosco o tempo todo. E aqui ele fala que esse poder sobre a morte ele deu para cada um de nós. Voltando lá em Atos, para terminarmos. Atos 28, Atos não, Mateus, desculpa. Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Gente, aqui a tradução não está muito boa. Ide, no texto original, está no gerúndio. Indo. Indo hoje, indo amanhã, indo depois da manhã, indo o tempo inteiro. Indo. Fazei discípulos de todas as nações. Batizando. Indo, batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um momento que a gente tem um costume, é um costume, não é uma ordem, tá? Na nossa igreja, é que quando uma pessoa vai batizar, a pessoa que evangelizou ela vai ficar com a toalha para a hora ela quer sair da água. Essa ovelha, eu tenho participação com ela. Esse é o ponto. Precisamos viver, gente, viver aquilo que o Senhor deseja de nós. Ensinando, olha só, indo, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tem o quê? Ordenado. O que é ordenado, gente? Ordem. Não é escolha nossa. Eu não sei se eu estou com vontade. É ordem. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade me foi dada. Estou convosco todos os dias. Além disso, Ele está te dando poder pela palavra. Para quê? Reproduzir.
E concluo. Que tipo de discípulo você tem sido? Que tipo de discípulo quer ser saindo da porta para fora hoje? Essa é a questão. Meus irmãos, nós não estamos aqui para fazer clube cristão, eventos. Não que evento seja pecaminoso. O problema é que cristão não vive de evento. O cristão tem que viver de indo e ensinando. Essa é a ordem. E Jesus garante estar conosco e nos dar autoridade e poder para fazer isso. É um ato de fé. Essa é a missão da igreja. Que começa em casa. Porque começou lá no Éden. E a missão continua. E o marido é o cabeça da esposa, que está na mesma missão que ele, como auxiliador idôneo. Aqui é a base de tudo. Por isso que quando você chega em Coríntios, ele cita, você chega em Timóteo, ele cita, com referência ao quê? Ao culto público. Ok? Vamos encerrar. Vamos ficar em pé? Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra que é desafiadora, mas nós precisamos somente sermos dependentes, dirigidos pelo Teu Espírito, pelo conhecimento da Tua Santa Palavra, porque o Senhor fez uma promessa que está nos dando autoridade sobre a morte. Que venhamos a proclamar essas boas novas do Evangelho, aonde a vida é vida eterna. E não uma vida que possa ser perdida, porque isso faz de Deus mentiroso. Mas uma vida eterna para todos que creem. Para todos nascidos de novo. Que possamos, Senhor, viver dedicadamente, de fato e de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, estar te amando. E aquele que te ama é aquele que tem e que guarda a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, pela força do seu poder, vivermos para o louvor da sua glória. No teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, que tem derramado superabundante graça sobre a tua igreja e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?